Agora a gente passa a bola para Rafael Mesquita, que já está com os nossos convidados e com um debate quentinho pronto para colocar no ar para você. Rafa. É isso aí, Mariana, 7 horas e 54 minutos aqui em Goiânia. Vamos começar os debates apresentando nossos convidados, comentaristas desta segunda-feira. Professor Badião, mais uma vez conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Josiel. Bom dia, Mariana. Bom dia a você, telespectador. Estamos aqui para debater os temas que hoje tomam conta da imprensa nacional e internacional. Jornalista da Agência Brasil Central, Josiel Menezes, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rafael Mesquita, bom dia para a Mariana, bom dia para o professor Badião aqui ao meu lado e para você que está acompanhando a gente. Acabou a história de acesso para a Série A, né, Josiel? Sem chance para o Goiás agora? Rafael, a chance matemática tem, né? Mas a matemática no futebol, quando se trata de um time irregular, não fica muito exata não, viu? Para quem não sabe, os 3 times goianos perderam nesse final de semana. A única vitória foi do Anápolis, o Galo que disputa a final da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente vai trazer as notícias do esporte aqui no Mundo em Sua Casa com José Calazans durante a nossa programação. A gente te chama também para participar conosco. Estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube e também através do nosso WhatsApp, que é o 99109-5099, 99109-5099. Já mandando um abraço para a nossa audiência qualificada, nos acompanha pelo canal da TBC no YouTube, o Gilson Reginaldo ligado aqui conosco, também a Vanice também sempre ligada aqui com a gente, desejando um bom dia, e a Simone também atenta aqui às notícias do Mundo em Sua Casa. Mande a sua participação, sua opinião sobre os assuntos do dia. Vamos começar falando do X, o antigo Twitter, que indicou a advogada Raquel de Oliveira Villanova como sua representante no Brasil. A petição, informando ao Supremo Tribunal Federal da nova indicação, foi protocolada na corte quase no fim do prazo. Villanova era representante legal do X no Brasil antes da empresa decidir fechar o escritório no país, em protesto contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes de determinar a suspensão de perfis com conteúdo antidemocrático. Para voltar a operar no país, porém, o X ainda precisa pagar uma multa e o STF ter a certeza de que todos os perfis foram bloqueados. Se o X cumprir essas 3 regras, ele poderá voltar a operar no país. A autorização, porém, só poderá ser dada pelo STF após verificar se esses itens foram cumpridos ou não. Ainda sobre o X, mais de 50 acadêmicos, intelectuais e economistas de diversas partes do mundo assinaram uma carta aberta em apoio ao bloqueio do X no Brasil. A carta critica a pressão exercida por Elon Musk, proprietário da plataforma, contra o governo brasileiro, que busca regulamentar as operações das Big Techs e garantir sua soberania digital. Entre os signatários estão nomes de peso, como o ex-ministro da Economia da Argentina, Martin Guzmán, e o ex-ministro das Finanças da Grécia, Yannis Varoufakis, e a ex-integrante do Parlamento Europeu, Mariette Schaake. Curiosamente, apesar do apoio ao bloqueio, 30 dos 53 signatários continuam usando a rede social. Isso inclui alguns dos economistas e acadêmicos mais renomados, como os franceses Gabriel Zucman, Thomas Piketty e Julia Cage, além do professor do MIT, Daron Acemoglu. O documento foi assinado por estudiosos de diversos países, incluindo Argentina, França, Estados Unidos, Austrália e Brasil. No grupo de brasileiros que endossaram o manifesto estão José Graziano, ex-diretor-geral da FAO, Helena Martins, professora da UFC, Marcos Dantas, professor da UFRJ e Sérgio Amadeu da Silveira, professor da UFABC. Mesmo com o bloqueio imposto judicialmente ao X, a plataforma voltou a operar de forma não autorizada no país. Helena Martins, uma das signatárias, aproveitou a reativação do X para divulgar o manifesto e reafirmar o seu apoio às decisões do governo sobre a regulamentação das plataformas digitais. Na carta, os signatários frisam que o Brasil busca reduzir sua dependência digital de empresas estrangeiras e construir uma autonomia tecnológica em áreas como inteligência artificial, infraestrutura digital pública, gestão de dados em
em tecnologia em nuvem, eles falam que os ataques de Elon Musk e de líderes da extrema-direita foram líderes da extrema-direita contra esses esforços representam uma ameaça à democracia brasileira. Josiel Menezes, assuntos aí, mais uma vez, a gente trazendo, envolvendo o X. Primeiro, essa questão do recuo do Elon Musk com relação às exigências impostas pelo STF. Na sua visão, a questão econômica pesou para a mudança de decisão do Elon Musk? E sobre os intelectuais aí que são a favor, né, do bloqueio do X no Brasil, você acredita que eles deveriam boicotar também a rede, não utilizá-la mais? Pois é, né, Rafael? Dois assuntos interessantes. Veja bem, a questão do Elon Musk ter retrocedido aí, de acordo com orientações dos próprios advogados, né, com relação aí a indicar representante aqui no Brasil. É preciso ter, sim, representante, claro, né? Mas não indica também que o Elon Musk vai fazer restrições a comentários no X. Né? Apenas está mantendo algumas questões com relação a pessoas já indicadas pelo ministro Alexandre de Moraes, com relação a não participarem ali da plataforma, mas não indica que ele vai retroceder com relação à liberdade de expressão. E não tem que retroceder com relação à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é muito importante e todos nós precisamos dela. Tem que ser criticado de A a Z, né? É claro que não pode ser com termos pejorativos, com xingamentos que não levam a nada. Mas com relação à crítica, sim, eu sempre sou a favor, sempre defendi a questão da liberdade de expressão e vou continuar defendendo essa questão. Mas é claro que parece que para normalizar, colocou-se aí de volta a advogada, né, que vai representar o X aqui, e a gente espera que não venham ameaças e sanções contra essa representante do X aqui no Brasil por causa de páginas nessa plataforma. A gente sabe que a semana passada houve aquela questão da troca do IP para que pudesse estar adequando melhor o acesso das pessoas, principalmente aqui na América do Sul, que foi entendido pelo STF como uma afronta. Depois me parece que resolveram em partes a situação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação a essa carta assinada, eu fico pensando, acadêmicos contra a liberdade de expressão, né? Assinando notas de repúdio e tudo mais, como se fosse apenas isso que estava em jogo. Está em jogo, na verdade, a liberdade mesmo de expressão, está em jogo a liberdade, inclusive, comercial de pessoas que utilizam X. Quantas pessoas não estão sendo prejudicadas por causa dessas ações? Então, eu vejo que as pessoas ficam muito naquele mundinho ali, ó. Não, então vamos aqui porque nós temos que defender aqui o nosso pensamento. Contra a liberdade de expressão ou contra a liberdade de produzir crimes na internet, José? Não, contra a liberdade de expressão. Porque você não usa o X? Não. Não, você já utilizou o X? Já utilizei. Pois é, no tempo Antigo que você... Twitter, né? Não, na época do Twitter. O tempo que você utilizou o Twitter, então, você, em algum momento, cometeu crime? Não, mas tem gente que faz isso, José. Calma, então tem 86% das pessoas nem mexem com questões políticas na internet. É sobre isso que eu estou falando. Agora, por causa ali de 14% que estão diretamente inseridos na questão aí da política na internet, aí vai prejudicar os outros que são mais importantes ainda. É sobre isso, Rafael, que eu estou falando. 8h03 aqui em Goiânia. Antes da opinião do professor Badião, nós temos que ir para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta então com a opinião do professor Badião sobre este assunto. Rapidinho. Estamos de volta em Goiânia, 8h05. A gente te convida para participar conosco. Estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube. Você pode participar através do nosso chat, também através do WhatsApp 99109-5099, 99109-5099. Como prometemos, vamos ouvir a opinião do professor Badião sobre a questão do X no Brasil. Professor, por que o Elon Musk decidiu recuar? Na sua visão, a questão econômica pesou na hora de atender os interesses aí da plataforma? Qual que é a sua visão sobre este assunto? Já é costumeiro acontecer isso com o Brasil e os seus aliados, tidos como aliados. Em 1810... nós tínhamos acordos em 1810, onde a Inglaterra, para vender no Brasil, pagava 6%, e Portugal, que era o reino, pagava 8%. Ou seja, Portugal pagava mais para vender no Brasil do que a Inglaterra. Aí vem agora Elon Musk. Elon Musk está defendendo quem? Os interesses americanos.
O Brasil hoje está afinado com os BRICS. O Brasil tem na mão 2/3 da população do mundo para comer os nossos produtos que o agro vem a produzir. Nós passamos a não atender mais as commodities americanas e passamos a atender as commodities diretamente, tratando com real. O Brasil agora está negociando em real, nada de dólar. Nós estamos vendendo para a China, vendendo para a Índia, vendendo para os outros países em real. Isso daí gera um ciúme, uma perda financeira para o americano. Então, o que o Elon Musk está fazendo? Defendendo os interesses do país dele. Claro, ele está certinho, tem que defender. E é isso que está acontecendo, porque nós dependemos hoje da Starlink em toda a Amazônia, porque lá não tem torres de celular. É tudo feito direto no satélite. Então, as escolas, as prefeituras, as pessoas que moram na Amazônia toda, dependem da Starlink. E nós dependemos disso para acompanhar as escolas brasileiras, que a maioria delas hoje trabalham esta classe. Então, nisso tudo, aproveitando a força que ele tem, aproveitando isso, ele está pressionando o governo Lula. Essa pressão não vai funcionar no Brasil no momento de hoje. Nós precisamos realmente do trabalho da Starlink, mas precisamos muito mais da soberania nacional. Nós continuaremos vinculados aos BRICS, buscando o mercado consumidor, porque o Brasil quer alguém para comprar nossos produtos. Nós não vamos arriar, nós não vamos ajoelhar, nós vamos baixar a cabeça, vamos continuar exigindo, acima de tudo, a soberania nacional. Algumas participações aqui sobre este assunto. A primeira é do Fernando Nunes. Ele está falando para o Josiel Menezes aqui. Josiel, é difícil, Josiel. Será que você ainda não entendeu que a demanda do STF com o X se deve à falta de representação da empresa no Brasil? Não devemos também aceitar desobediência às leis brasileiras, nem aceitar afronta à nossa soberania. Somos todos brasileiros, vamos honrar. Fernando Nunes. Pois é, Fernando Nunes, só que na mesma semana que o X foi proibido porque não tinha um representante, o próprio STF e órgãos do governo usaram outra plataforma que também não tinha representante do Brasil para colocar notícias e tudo mais. Então, vai entender uma situação dessa, né? Participação também do reverendo Helder Marcelino da Silva, ele é do setor dos funcionários, está ligado aqui conosco, está dizendo parabéns a todos da TV Brasil Central pela brilhante programação. Participação ainda do Donizete, está falando que o programa está muito curto, ele quer mais debate aqui, Francisco Donizete ligado conosco. No YouTube, a gente tem uma participação sobre essa questão do Twitter, do Fabrício Pereira. Ele fala que os jornalistas têm que entender que vivemos um período de censura, na opinião, então, do Fabrício Pereira. Mande a sua, estamos ao vivo, canal da TBC no YouTube, WhatsApp 99109-5099.